Boa noite. Você sabia que existem pessoas que não podem consumir alimentos com farinha de trigo, cevada, centeio, aveia e malte? Pois então, essas pessoas elas são intolerantes ao glúten e podem ter uma doença chamada doença celíaca e que afeta cerca de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil. Para conversar conosco hoje sobre o assunto, nós convidamos a nutricionista clínica funcional, Cíntia Janiski. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite. Cíntia, explica pra gente o que é exatamente a doença celíaca. Então, a doença celíaca ela é uma doença de caráter autoimune, onde o paciente que desenvolve essa doença, ele fica impossibilitado, então, de consumir alimentos que contenham glúten. Porque esses alimentos, esse glúten, ele vai causar um dano na mucosa intestinal, destruindo então as vilosidades desse intestino, dessa parede intestinal, né? Então, e ao longo do tempo, se não controlado, não cuidado, é fator de risco para surgimento de outras doenças como câncer, né? O que é exatamente o glúten e onde que ele é encontrado? O glúten ele é uma proteína, né, que é encontrado principalmente no trigo, na cevada, centeio, aveia e no malte, que é um derivado da cevada, exatamente. Doutora Cíntia, e todas as pessoas, não necessariamente todas as pessoas que são intolerantes ao glúten, necessariamente são doentes celíacos? Não, o doente celíaco, ele é um paciente que ele não pode ingerir glúten em hipótese alguma, né? Sempre que ocorrer injeção de glúten, ele vai ter lesão na mucosa intestinal, né? Alguns pacientes, eles podem desenvolver algumas outras condições que não é a doença celíaca autoimune, né? Condições como alergias IgE, né? Então ele pode ter manifestações de pele, respiratórias, enfim, com relação a anticorpos, né? Também existe o paciente sensível ao glúten não celíaco, que ele apresenta todos os sintomas parecidos com os sintomas do doente celíaco, mas ele não tem diagnóstico com biópsia de perda de vilosidade intestinal. E ainda temos o paciente intolerante ao glúten. Intolerância essa diagnosticada por medição de anticorpos IgG, que aí tem relação com sintomas tardios e não imediatos, como é a alergia à IgE. E a alergia à IgE, o paciente vai desenvolver, por exemplo, alergias, coceiras na pele imediatamente ao consumo. E já a intolerância ao glúten mediada por IgG, os sintomas são tardios. Eles aparecem até 4 dias após a ingestão, como, por exemplo, dores de cabeça, indisposição, inchaço abdominal. Então, existem esses outros pacientes com essas outras condições que não são celíacos. Doutora, e a doença celíaca, ela tem relação com idade ou sexo? Não, a doença celíaca ela pode surgir em qualquer idade. Como ela é uma doença autoimune, você pode desenvolver qualquer autoimunidade em qualquer idade, né, da vida. Ela acaba sendo um pouco mais comum na infância. Então, as crianças acabam desenvolvendo com uma quantidade, uma frequência um pouco maior. Mas qualquer idade, hoje a gente tem muito diagnóstico tardio e de pacientes em idade de 20, 30, 40 anos, né? Esse diagnóstico é feito nessa idade também, né? Existe alguma relação de predisposição genética? Sim, o paciente celíaco, ele normalmente vai ter uma predisposição genética, né? Então, existem alguns genes que, inclusive, a gente consegue dosar e fazer o exame, né, a nível sanguíneo. Você consegue avaliar, então, se esse paciente é portador do gene HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Sendo portador desses genes, sendo positivo para esses genes, a gente tem uma probabilidade genética para o desenvolvimento dessa doença celíaca. Sendo que o desenvolvimento da doença celíaca, o gatilho para isso é a alta ingestão de alimentos à base de glúten. E hoje a gente sabe que a população em geral tem um alto consumo de trigo, coisa que há décadas atrás não se tinha. Então, realmente o maior gatilho é o alto consumo de trigo, associado à predisposição genética. Então, tendo esse gene positivo, esse exame positivo e sintomas associados, tem que continuar seguindo com a investigação, porque provavelmente seja um paciente celíaco.
Quais são os sintomas da pessoa, então, que tem a doença celíaca? Então, o celíaco sintomático é o paciente aquele que tem os sintomas clássicos, né? O sintoma clássico é distensão abdominal, muita dor, náusea, diarreia, né? Então, esses são os sintomas clássicos. Nós temos também o paciente celíaco com sintomas não clássicos, né? Que seriam o paciente que tem dermatite herpetiforme, que é um tipo de dermatite que aparece na pele, em várias regiões do corpo, parecendo com uma queimadura, com coceira. Esse é um sintoma não clássico, né? Dores nas articulações também são sintomas que o paciente celíaco pode apresentar. Enxaquecas, né? Indisposição crônica, anemia é uma coisa bem importante de a gente observar, aquela anemia não responsiva ao tratamento com ferro, né? Então esses são sintomas que não são aqueles sintomas gastrointestinais clássicos do celíaco, mas que é importante investigar, que podem ser um norte para a gente detectar essa doença. A própria infertilidade, né? Se comenta essa questão da relação com a doença celíaca. Isso, e existe também o paciente celíaco assintomático, né? O paciente celíaco assintomático eu acho que é um pouco mais perigoso, um pouco mais complicado, porque como não tem sintoma, o diagnóstico pode ser muito tardio, né? Então, o paciente celíaco assintomático, ele não vai ter os sintomas clássicos e dificilmente ele vai ter os sintomas não clássicos também, né? Agora, uma mulher, por exemplo, que em idade fértil, que está tentando engravidar e não tem causa aparente, né? O médico não verifica nenhum problema, né? Para essa não gravidez. E aí é um sinal para a gente investigar também doença celíaca. A infertilidade está ligada à doença celíaca não tratada, né? Abortos de repetição também. Então, por mais que o paciente daqui a pouco consiga engravidar, mesmo sendo celíaco não tratado, né? Começa a ter um aborto, aí perde, não se tem uma causa concreta para isso, aí engravida novamente, perde novamente, a gente tem que abrir o olho, tem que investigar a doença celíaca, que é muito provável que possa ser. E hoje, como é que é feita essa investigação, né? Os médicos estão preparados para identificar isso? Porque, por exemplo, uma mulher, ela tem, obviamente, a consulta regular todo ano no ginecologista, por exemplo, né? E outros médicos, eles conseguem identificar exatamente isso? Como é que é feito esse diagnóstico e essa investigação? Então, hoje a gente tem, hoje a ciência já sabe muito sobre a doença celíaca, já não é uma coisa tão incomum como era um tempo atrás, né? Então hoje os métodos investigativos, o diagnóstico é mais claro, né? Então o que a gente faz a nível de consultório hoje? A gente faz essa dosagem do HLA-DQ2 e DQ8 genético, então é o primeiro ponto, a gente começa a investigar se há probabilidade desse paciente desenvolver a doença, se tem algum sintoma ou alguma suspeita, né? E a gente também dosa pelo sangue os anticorpos, né? Que são anticorpos antitransglutaminase, antiendomísio e antigliadina. Alguns desses anticorpos dando positivos, dando altos, né? A gente já encaminha o paciente para a biópsia, que vai fechar o diagnóstico de doença celíaca caso nessa biópsia ocorra lesão intestinal e perda da área absortiva. Uhum. Doutora, e no caso de a própria não identificação da doença, né? A doença celíaca, ela há a possibilidade de levar à morte, de ser uma gravidade tamanha desta consequência, né? Sim, a doença celíaca, ela é importante que seja diagnosticada e tratada, porque no momento que você retira o glúten, que é o agente causador do dano da lesão intestinal, o paciente tem vida normal, né? Vida normal, sem grandes problemas intestinais, sem lesão, na verdade. Recupera, essa mucosa é recuperada, né? Se consegue ter um intestino saudável novamente, né? Agora, se o paciente não é diagnosticado, fica ocorrendo lesões crônicas nesse sistema, nesse tecido, né? E essas lesões crônicas não são bem-vindas, porque isso pode vir a ocasionar um câncer, né? Inclusive existem outros cânceres associados à doença celíaca, um deles é linfoma. Então, a doença celíaca não tratada, ela pode sim levar a complicações mais graves.
Até ia ali questionar a questão de doenças associadas, né? Então, existem algumas doenças que são associadas à doença celíaca também. Sim, então, além de a gente saber que se o celíaco não é tratado, não é eliminado o agente causador dessa doença, ele pode vir a desenvolver um câncer do intestino, ok? E como ela é uma doença de caráter autoimune, também é importante a gente ter o cuidado, porque quando você trata, quando o paciente está normal, vida normal, mas se não é tratado, essa autoimunidade ela fica ativa, né, no organismo. E a gente sabe que uma doença autoimune abre porta para o surgimento de outras doenças autoimunes. Então, uma autoimunidade de tireoide, uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo, né, uma diabetes tipo 1. Então, doença autoimune sempre tem que ser olhada com maior cuidado, né? Então, tem que ser tratado para que o paciente não tenha esses riscos associados. Cíntia, e qual é a solução, então, para os celíacos, né? É necessário substituir alimentos? Como é que é feita toda a orientação depois do diagnóstico da doença? Então, o celíaco, normalmente, quando ele recebe o diagnóstico, ele se assusta muito, né? A gente recebe o paciente, assim, muito assustado, pensando, meu Deus, o que eu vou comer a partir de agora, né? E, na verdade, isso é meio que cultural, porque hoje a gente tem um hábito alimentar baseado em trigo, né? Então, hoje, se você for pensar, se come trigo no café da manhã, se a pessoa faz lanche no meio da manhã, que nem todos fazem, mas faz lanche, acaba comendo ou bolacha, ou um bolinho, alguma coisa, né? Ao meio-dia, não é raro ter trigo no prato também, né? À tarde, o lanche também é baseado em trigo, e à noite, a maioria das pessoas acaba comendo o lanche, né? Tem trigo. Então, coisa que não acontecia décadas atrás, na época das nossos avós, eles não consumiam a quantidade de trigo que nós consumimos hoje, né? Então, o paciente, ele está fixado nesse padrão alimentar, né? Então, ele pensa assim, agora, tira o meu trigo, eu não tenho mais nada para comer, né? E tem muita coisa para comer. Eu sempre digo que um celíaco tem uma vida melhor e mais saudável do que um não celíaco, depois que passa o susto, né? Então, depois que passou aquele susto do diagnóstico, a gente ajusta a alimentação e ele tem opções melhores, mais variadas e com um valor nutricional muito melhor do que o trigo, que na verdade não tem um valor nutricional tão bom assim, né? Em muitas situações é a própria substituição, né? O pão que deixa de ser de farinha de trigo passa a ser feito de outros produtos, né? A própria farinha de arroz, ela acaba sendo mais consumida por quem tem a doença celíaca, né? Exatamente. Então, hoje, como é uma coisa que a ciência entende melhor e que se sabe mais, nós temos muitos produtos especiais para celíacos, né? Que acabam trazendo uma tranquilidade, uma oferta enorme, uma oferta gigantesca de outros produtos. A indústria hoje oferece para o celíaco, né? Então, pão à base de farinha de arroz, né? Existem várias marcas no mercado hoje que produzem esse tipo de produto. Tem cookies, bolachas, enfim. Mas o mais importante que eu acho que a gente precisa pensar é que nós não precisamos encher um celíaco de produto alimentício, encher essa pessoa de produtos industrializados, cheios de corantes, com altas quantidades de açúcar e gorduras ruins, né? Nós podemos ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, sem tanto aditivo químico, sem tanto açúcar, sem tanta farinha refinada, né? Por exemplo, mandioca não contém glúten, né? Então, mandioca você pode consumir com tranquilidade e não é um produto processado. Então, é um produto com baixo índice glicêmico, diferente de um pão, de um cookie, de um bolo sem glúten, por exemplo, né? Hoje, os produtos sem glúten, eles acabam contendo muita farinha refinada. E, às vezes, o celíaco não pode consumir um pão comum, mas ele troca por um produto, daqui a pouco, que não tem uma qualidade nutricional tão boa quanto se ele comesse uma batata doce, por exemplo. E batata doce também não tem glúten. Então, nós temos, assim, uma infinidade de produtos naturais, na verdade, né? O milho, o próprio milho, o milho não tem, né? Então, você tem uma variedade enorme de produtos que não necessariamente precisam ser industrializados para o celíaco consumir. Então, o paciente celíaco bem orientado, ele acaba eliminando totalmente os produtos de padaria, os produtos que contêm esse glúten, e se ele está bem orientado, ele vai começar a ter uma alimentação mais natural,
E essa alimentação mais natural é mais antioxidante, é anti-inflamatória, então a saúde melhora no geral. É uma dieta equilibrada, né? Porque também não pode deixar de comer o glúten, né? Mas daqui a pouco aumentar a dose do açúcar, da gordura, né? Exatamente. Que também é importante, né? Exatamente. Então, o celíaco, se ele não está bem orientado, ele vai acabar buscando esses produtos da indústria, né? Que nem sempre tem um valor nutricional tão adequado. E aí, se optar só por isso aí, ele vai acabar desenvolvendo outros problemas, que não a doença celíaca, né? Um colesterol aumentado, uma predisposição a diabetes, em função desse alto consumo de farinha. Farinha sem glúten, mas farinhas, com alto índice glicêmico e baixo valor nutricional. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, Cíntia, agora. Retornamos, então, em seguidinha, continuando falando sobre a doença celíaca e sobre, então, essas alternativas que os celíacos encontram e que também procuram, então, a saúde, né? A saúde de quem tem a doença. E também são dicas importantes daqui a pouco para quem também não tem a doença e que pode fazer a substituição de alguns alimentos, né? A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Câmara Saúde de hoje, debatendo a doença celíaca. Conosco, a nutricionista clínica funcional, Cíntia Janiski. E retornando então ao assunto que a gente estava falando, né, Cíntia? Toda a dieta, não só do paciente celíaco, mas de toda a família, acaba sendo alterada. É isso mesmo que acontece? A família troca... Então, quando o paciente celíaco, ele é diagnosticado como celíaco, ele tem que parar de consumir glúten, né? Trigo, cevada, centeio, arroz, trigo, cevada, centeio e aveia, né? O arroz não tem glúten. E ele não pode consumir, ele não pode, ele tem que evitar inclusive contaminação, ele não pode comer em locais onde exista a produção de outros alimentos com trigo principalmente, né, que vai ocorrer uma contaminação. Então na casa desse celíaco também não pode ter essa contaminação. Então quem mora junto, a família que está junto com esse celíaco, vai acabar não consumindo glúten dentro de casa, né. Então as outras pessoas que convivem podem consumir, né, o glúten, mas o ideal seja que esse consumo seja fora de casa, que não seja em casa, que não se traga, por exemplo, pão cacetinho para dentro de casa, ou qualquer outro alimento que contenha esse glúten para dentro da casa onde o celíaco vai se alimentar, né? Então acaba que a família também reduz muito o consumo desses alimentos, né? E num primeiro momento não tem problema. Não existe um problema associado de deficiência de nutrientes, deficiência nutricional. Por exemplo, o pão, né, o macarrão, essas coisas, esses produtos à base de trigo, normalmente, não são alimentos que, se você deixar de ingerir, você vai ter alguma deficiência nutricional. Então, a família tem que se adaptar também, porque não vai poder estar consumindo o que tinha o hábito de consumir dentro da mesma casa, na mesma cozinha, na mesma mesa onde o celíaco come. Cíntia, até tu falaste a questão da contaminação, né? O que a gente chama de contaminação cruzada, né? Até a própria, mesmo que seja, por exemplo, uma batata frita, que for frita no mesmo óleo que foi frito alguma outra coisa com farinha, por exemplo, um peixe ou um frango que seja empanado, né, ele acaba contaminando, e isso é extremamente prejudicial para o celíaco, né, então também tem esse cuidado dessa contaminação cruzada, né? Sim, o celíaco, como ele não pode consumir o glúten, ele também tem que ter cuidado com a contaminação, porque essa contaminação vai ter glúten em menor quantidade, né, ele vai conter o glúten ali. Então o celíaco é mais seguro ele comer em casa, porque ele sabe que o alimento ele preparou, alguém preparou para ele, que está treinado e sabe fazer esse alimento, né? Mas no caso de comer fora, né? Hoje a gente precisa comer fora, hoje a gente trabalha, as pessoas têm uma vida mais corrida, é necessário poder comprar a comida fora. Então esse celíaco ele tem que questionar o local onde ele vai fazer a refeição, escolher um local mais seguro, né? Falar com o chefe de cozinha ou a nutricionista, enfim, responsável pelo restaurante ou onde ele vai comer, para que tenha essa segurança de não ter essa contaminação, né? Fritura, a gente como nutricionista já indica não consumir, então
Se você já tiver um perfil um pouco mais saudável, você já não vai optar por uma fritura. Então já evita esses alimentos porque você não sabe qual é a gordura que foi frita, né? Então optar por alimentos realmente que não contenham glúten. O arroz, né? O arroz não vai ter trigo, não vai ter contaminação, desde que não tenha sido feito junto com algum alimento que tenha uma farinha próxima, né? Carne, mandioca, saladas, né? Todos esses alimentos não contêm glúten. Então é importante sim o questionamento de onde esse paciente vai fazer refeição, do local, para que ele tenha maior segurança. Hoje em dia, até a doença, ela já é bem mais conhecida do que ela era antigamente, né? Então, a própria questão, quando a gente falava de pessoas que têm alergia, por exemplo, ao camarão, né? Já chega nos lugares questionando, né? Quando tem algum camarão próximo, perguntando se teve alguma possível contaminação, se utilizou o mesmo local para fazer os mesmos alimentos. E a doença celíaca faz com que os pacientes também façam isso, né? Essa questão. Então, os próprios lugares e restaurantes, eles já estão acostumados às perguntas dos pacientes e dos clientes, né? Porque isso já é uma coisa que já vem acontecendo, né? Se a gente falou no início do programa que são 2 milhões de pacientes, de pacientes que tenham doença celíaca no Brasil, é um número bastante grande, né? É um número bem significativo já. E ainda não é o real, não é a realidade, porque existem muitos pacientes assintomáticos, como eu falei, que ainda não sabem, que ainda não têm esse diagnóstico. Então, provavelmente esse número seja maior, né? Os diagnósticos vão ser cada vez mais comuns, né? Até pelo alto consumo, e o paciente celíaco realmente ele precisa ter esse cuidado. Outro cuidado importante é a leitura de rótulos. Qualquer alimento industrializado que ele for comer, que ele for consumir, hoje tem uma lei que diz que todo o alimento processado, industrializado, tem que estar especificado no rótulo se contém ou não glúten. Então, já pela segurança desse paciente, né? Então, é imprescindível a leitura do rótulo do alimento antes de ser consumido, né? Para essa segurança, para essa tranquilidade do paciente. E atenção também em diversos outros lugares, em outros produtos, né? Porque até o café, que não é um produto que tenha o glúten, ele às vezes pode ter alguma substância ou alguma coisa que tenha contaminação, né? Então também tem que ter cuidado com diversos outros produtos, né, Cíntia? Exatamente. Qualquer produto industrializado tem que estar escrito no rótulo, não contém glúten. Esse é seguro para o paciente celíaco. Porque o café ele não contém glúten no seu composição natural, né? Mas a indústria que produz esse café pode produzir alimentos que contêm glúten. E se produz alimentos que contêm glúten próximo a esse produto que é a produção do café, esse café vai ser contaminado. Então ele precisa constar no rótulo, sim. Parece óbvio, mas precisa constar no rótulo que não contém glúten. Mas a legislação do rótulo, por exemplo, é recente, né? É uma coisa que foi colocada agora, não faz muitos anos, né? Essa obrigatoriedade nos rótulos de contém glúten, né? Isso, mas é uma coisa muito boa que aconteceu, né? Para a segurança desses pacientes, porque como esse paciente realmente não pode consumir, nem sempre ele tinha essa segurança, né? Posso, não posso, vou ter sintoma, não vou ter, né? E uma outra coisa bem importante que eu acho que tem que ser dita é que o paciente celíaco, quando ele está em tratamento correto, que ele não está consumindo nada de contaminação, nenhum produto feito com glúten, ele vai ter a remissão dos sintomas e vai ter a melhora da mucosa intestinal. A regeneração vai ocorrer totalmente, né? E aí é importante, assim, que a família saiba disso, a família do paciente celíaco saiba disso. E às vezes o celíaco os pacientes relatam muito pra gente assim, mas a minha avó acha que isso é frescura, né? Minha tia diz assim, só hoje, né? Come só hoje, né? E então assim, é muito importante que todas as pessoas que convivem com esse paciente saibam o que realmente é essa doença, quais são os problemas que podem acarretar, né? Para que não tenham essa má informação, essa coisa de que de vez em quando pode. O celíaco não pode de vez em quando, ele não pode nunca, porque no momento que ele tiver contato, no momento que ele ingerir algum produto que contém esse glúten, ele vai ter lesão intestinal. E essas lesões crônicas, elas não são adequadas, elas podem, como a gente comentou, desenvolver outras doenças. E o paciente mesmo tem que ter essa consciência, porque são produtos às vezes que dá vontade, que são gostosos, né? Não é uma coisa tão simples assim, no primeiro momento, você eliminar totalmente.
Mas o paciente tem que ter essa certeza de que aquilo vai fazer muito mal para ele. Não é de vez em quando, não pode de vez em quando, né? Não pode nunca mais. Sim, Tiago, o que me chama a atenção também e o que tu podes nos dizer com relação a quando a criança é diagnosticada com a doença celíaca, né? Como que é a orientação para o pai ou para a família que também está perto dessa questão da criança na escola, a criança em festinhas, né? Como é que tu vê a tua vivência no consultório também, né, na tua clínica com relação a isso, né, das crianças e adolescentes com doença celíaca? A doença celíaca em criança, ela é um pouquinho mais delicada porque a criança depende do adulto para determinar o que ela vai comer, o que ela pode e o que ela não pode comer, né? Então a família tem que estar muito bem orientada e essa criança também tem que estar orientada. Às vezes a gente pensa assim, não, mas a criança não vai saber, ela vai comer sem saber. Não, a criança celíaca, ela passou por um sofrimento. Normalmente ela teve sintomas mais graves, ela teve dor, né? Então ela vai saber que aquele determinado alimento vai fazer mal para ela, vai doer a barriga, vai dar diarreia, né? Então a família tem que estar muito bem orientada, os professores têm que estar muito bem orientados, a escola tem que saber dessa condição, né? E a criança, ela vai questionar. Isso eu posso comer, tia? Isso eu posso comer, pro? Né? Então, envolve uma quantidade maior de pessoas, né, no cuidado dessa criança. Mas quando essas pessoas estão orientadas e treinadas e sabem da condição, acaba ficando tranquilo. Depois que as coisas engrenaram, é tranquilo. A vida do celíaco, ela passa a se tornar normal, né? Depois do diagnóstico, né? Era só algumas alterações, né? Eu costumo dizer que o paciente celíaco, depois do diagnóstico, depois que passa aquela apreensão, né, do diagnóstico e o que eu vou comer, a vida desse paciente acaba ficando melhor. Ele acaba ficando um paciente mais saudável, uma pessoa mais saudável, outros problemas relacionados com os maus hábitos, né, de vida que ele tinha antes são eliminados, então ele acaba tendo uma alimentação um pouco mais natural, se bem orientada, né? Então ele acaba se tornando um indivíduo mais saudável. E ele vai permanecer com essa doença? Sim, pra essa sempre, doença né? é isso, é uma doença autoimune que ela não tem cura, né? No momento que ele ingerir alguma coisa com glúten, ele vai ter danos a nível de intestino. Então, depois que o paciente entende isso e que tem acaba tendo uma vida bem melhor, né? Depois de bem orientado e acostumado com essa condição, ele não quer mais, ele não vai se arriscar mais, não vai mais querer comer nada contaminado e com glúten, né? Sim, uma das coisas que também a gente tem percebido muito é essa moda de dietas sem o glúten, né? De não comer o trigo, não comer os produtos relacionados ao glúten. Isso acaba sendo prejudicial para o diagnóstico de pessoas que possam ter a doença. Isso. Então, assim, hoje a gente vive um momento onde é moda não comer glúten, né? E isso pode ser perigoso. Por que perigoso? Porque como nós temos muitos pacientes celíacos assintomáticos ou com sintomas não clássicos, se você retira o glúten e você por acaso for fazer uma investigação dessa doença por outros sintomas, você poderá ter um falso negativo, né? Porque como ocorre a remissão dos sintomas e da mucosa intestinal, ela recupera quando você retira o glúten. Então, pacientes que tiram o glúten sem diagnóstico, eles podem ser celíacos e não saber. E aí retira o glúten, aí come um pouquinho, aí tira e come um pouquinho, com aquela sensação de que retirando o glúten vai emagrecer. Isso pode ser um tiro no pé. Porque hoje, como eu falei, existem muita oferta de vários produtos industrializados, ricos em açúcar e gorduras ruins, e farinhas com alto índice glicêmico, sem glúten. Então, o paciente, às vezes, tira o glúten pensando que vai emagrecer, né? E acaba que não emagrece e ainda dificulta um diagnóstico futuro, se no caso ele for celíaco. Isso é muito ruim. A gente não pode brincar com isso, né? É uma doença que se o paciente tem, é importante esse diagnóstico correto para que ele possa tratar e não entrar em contato mais. Porque um paciente que é celíaco e não sabe, e que tira glúten porque acha que é moda, ou enfim, que quer emagrecer em função disso, ele não vai se preocupar com contaminação. Ele não vai se preocupar em comer eventualmente. E isso pode ser isso é muito lesivo,
para a mucosa intestinal dele. Então, o trigo, na verdade, que é o alimento que é o que mais contém glúten hoje no prato das pessoas, né? Na verdade, assim, você reduzir a quantidade de trigo é muito benéfico, faz muito bem para a saúde, né? Até porque o trigo ele é um alimento que não te traz deficiência nutricional de nada. Então, trocar o excesso de trigo por outros alimentos nutricionalmente melhores é muito bom. Agora, retirar glúten por modismo não pode não ser interessante. Bom, Cíntia, além da comida, obviamente, tem bebidas, né? Sejam elas alcoólicas ou não, que tem o glúten, que também devem ser cuidadas, né? E evitadas. Uhum. Então, assim, a bebida que tem que ser eliminada, né, da vida do celíaco é a cerveja, né? A cerveja, ela tem glúten na composição do malte, né? Que vem da cevada. Então, o paciente celíaco não pode consumir cerveja. Algumas outras bebidas, como o uísque, também não pode ser consumidas. Já o vinho não contém glúten, né? Então, o vinho pode ser consumido com moderação, como qualquer bebida alcoólica, né? E outras bebidas, enfim, tem que estar especificado no rótulo, porque qualquer bebida depende do que é feita essa bebida, né? Para você ter essa segurança. Perfeito. Cíntia, então, para finalizar, nosso programa já está chegando ao fim, então, né? Qual é a indicação para pessoas que não têm sintomas ou que até têm um sintoma, por exemplo, como enxaquecas, como dores abdominais, enfim, como a gente garantir e cuidar da saúde para que a gente diagnostique muito mais rápido uma doença celíaca e saiba começar o tratamento quanto antes, né? Qual é a tua indicação? Na verdade, assim, qualquer sintoma daqueles que eu comentei são importantes, têm que ser observados e podem sinalizar, sim, uma doença celíaca. Eu sempre digo, o nosso corpo fala, a gente precisa aprender a ouvir, né? Então, se tem dor de cabeça, não é para ficar tomando remédio, né? Para tirar dor. Tem que tentar descobrir de onde vem essa dor de cabeça, né? O corpo está dizendo, alguma coisa está errada. Então, qualquer sintoma, qualquer condição, procure um profissional especializado para que seja investigado, né? Qualquer doença, inclusive a doença celíaca. Não tire glúten 100% da dieta por moda. Então, se tem sintomas, se tem dermatite herpetiforme, se tem enxaqueca, que são sintomas não clássicos, se tem dores nas articulações, se tem cansaço crônico, fadiga crônica, aquela anemia persistente, né? Uma dificuldade para engravidar, procure um profissional e investigue. A investigação, né, vai trazer um diagnóstico ou não e a pessoa vai ficar mais tranquila. Mas não há necessidade de sair correndo para fazer um exame para constatar a doença celíaca, né? Não, mas é importante estar alerta, né? Então tá bom. Cíntia, a gente agradece a tua participação, né, esclarecendo sobre essa doença que ainda não é tão esclarecida, né, quanto a gente gostaria que fosse, né? Então a gente agradece a tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. A gente que agradece. Bom, o nosso programa então chega ao fim, hoje falando um pouquinho sobre a doença celíaca. A gente volta nos próximos dias falando e trazendo mais algum assunto que tenha relevância e importância para a sua saúde. Uma boa noite e obrigada pela sua companhia.